Oi gente, aqui é a Gisele. No vídeo de hoje eu vim mostrar os 10 livros que eu vou ter na minha listinha de preferências de leitura para 2024. Eu fiz também uma lista similar a essa, com 12 livros para ler em 2023, e eu acho que eu li uns 3 livros só daquela lista. Mas esse ano minha vida mudou bastante, então como eu voltei para a graduação e agora para um curso diferente, eu precisei adaptar a minha rotina e também as leituras, porque cursando letras tem alguns livros que eu precisava ler, principalmente nesse primeiro ano, né, para poder acompanhar mesmo os conteúdos. Então, para esse ano de 2024, eu já fiz uma lista pensando nisso, resolvi escolher aqui os livros que eu realmente tenho interesse em ler, tanto por hobby como para essa minha formação, porque aí eu sei que eu vou conseguir seguir a listinha. Tá? Então, eu fui escolhendo e o total ficou em 10 livros. Eu não quis incluir mais só para fechar os 12 e ficar um por mês. Eu deixei os 10 e eu vou mostrar para vocês e falar um pouquinho por que eu decidi escolher cada um deles. Alguns livros eu vou repetir daquela lista e o primeiro deles é A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Eu acho que esse livro também estava naquela outra lista e eu tenho muito interesse em ler essa tetralogia, né? A Helena Ferrante é uma autora italiana que nós não temos muito conhecimento porque ela nunca apareceu, ninguém sabe realmente se essa autora existe, quem que ela é, mas ela escreve diversos livros que combinam com a minha vibe leitora. E a tetralogia eu ainda não li nada, né? Eu tenho os 2 primeiros livros e eu quero muito dar início à leitura dessa série no momento ali de lazer, porque eu sei que são livros que eu vou gostar muito, como se fosse uma série de TV. Tem épocas da vida que eu troco a TV pela leitura e eu gosto de ler esse tipo de livro, sabe? Que vai me entreter e muito bem escrito, né? Como tudo que a Helena Ferrante faz. O segundo livro já é pensando um pouco mais na minha graduação, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu nunca li esse clássico do Machado de Assis e eu fico às vezes meio perdida, assim, quando ele é utilizado de referência nas aulas. Eu li alguns clássicos esse ano para poder, né, fechar essas lacunas, mas esse daqui é um dos que estão faltando e que eu tenho muita vontade de ler. Eu li muitos contos do Machado de Assis, um ou outro romance, e esse daqui é um dos que ficou de fora, e eu pretendo muito ler e me dedicar a estudar um pouquinho sobre esse livro, porque ele também é muito utilizado até em artigos, em palestras, e eu quero entender por completo, né? O terceiro livro é uma repetição também da lista, que é Querida Kombini, da Sayaka Murata, que é uma autora japonesa. Ela tem diversos livros, esse daqui é o seu mais conhecido. Tem aqui uma jacket falando que já vendeu 1 milhão de exemplares, né, no Japão. E é o livro dela que eu mais tenho vontade de conhecer. Kombini são aquelas lojinhas de conveniência e lá fica aberto 24 horas. Nós vamos acompanhar uma mulher que trabalha em uma lojinha dessa. Então, também mais um livro aí de entretenimento, né? Porque também nem só de clássicos se vive o leitor. O quarto livro também é um entretenimento, que é Aos Prantos no Mercado. Esse daqui talvez eu seja um dos primeiros que eu vá pegar para ler. Ele é da Michelle Zauner. Se eu não me engano, ela é norte-americana, mas tem ascendência coreana, né, sul-coreana. E aqui ela vai contar um pouco da relação dela com a mãe, enquanto ela está de luto pela morte da mãe, e da sua família também com a comida, a partir de uma rede de supermercados, que é a H Mart, eu acho que se chama, lá dos Estados Unidos, e ela passa a frequentar esses supermercados e isso conecta muito ela com a família, com a mãe. É um livro que ficcionaliza a vida, né, da própria autora, ele tem esse teor autobiográfico, ele é super sensível e eu só vi elogios, então foi um livro caríssimo. Ele é publicado pela editora Fósforo, então ele tem um preço um pouco mais elevado, mas eu sei, assim, que eu vou também me conectar muito com a história e é um livro que eu tô com muita vontade de ler, então já vou deixar ele aqui separadinho para quando eu terminar a pilha dos que estão em andamento eu poder pegar ele. O quinto livro é Salvar o Fogo, do Itamar Vieira Júnior. Ele é um autor brasileiro, eu gostei muito de Torturado e Doramal a Odisseia, que são outros 2 livros dele já publicados.
Esse aqui teve lançamento agora em 2023, eu comprei, mas não tive tempo de ler. Ele é um livro também importante para a minha formação, porque o Itamar Vieira Júnior, ele é um autor que está sendo utilizado em sala de aula, então é um autor que contribui também para a formação, ele tem essa escrita bem atemporal e ele traz questões sociais muito importantes, então eu gosto bastante de conhecer, e geralmente os mais jovens, né, quando eu tenho a oportunidade de ir em escola, conversar com eles, eles conhecem, né, principalmente Torturado. Então eu quero dar continuidade aí, me atualizando sempre com esses livros que eu possa também utilizar, que eu possa levar alguns trechos e apresentar autores brasileiros que estão sendo bem-sucedidos, o que também é muito difícil. O autor, ele ainda ser reconhecido em vida, e o Itamar Vieira Júnior está sendo traduzido para diversos outros países. É muito legal acompanhar o perfil dele, né, porque ele compartilha as outras capas e títulos que o livro está ganhando aí ao redor do mundo, e eu gosto muito do trabalho dele, então eu acredito que esse daqui será uma excelente leitura. O sexto livro é o único de não ficção que eu coloquei nessa lista, que é Contra a Nossa Vontade, da Susan Brown Miller. Esse livro aí foi publicado pela editora Cassandra, né? Um lançamento, elas me enviaram. E é um livro em que a autora faz um apanhado histórico sobre o estupro, como que ele é utilizado como essa arma, né, contra as mulheres. E eu achei muito interessante e eu quero realmente estudar o livro, ver quais foram as referências, tentar entender como que a autora trouxe, né, esse conteúdo. É muito sensível, é um conteúdo muito difícil realmente de ser lido, mas que eu acho interessante. Então eu quero fazer esse estudo e coloquei ele aqui nessa listinha. O sétimo livro é do João Cabral de Melo, que é Morte e Vida Severina. Esse livro, ele é todo em verso, né, como se fosse um grande poema. E eu já li uma parte dele, achei super interessante, envolvente. E é também pensando na minha formação em letras, fala aqui que é o poema mais conhecido do autor. Eu sei que muita gente ama, então é um livro nacional que vai ser bacana também trazer e apresentar aqui para vocês. Outro nacional é o Floradas na Serra, da Dina Silveira de Queiroz. Eu li A Muralha, que é dessa mesma autora, gostei muito da escrita dela, e esse daqui ela vai abordar os casos, né, de tuberculose ali no século XX, como que eles eram tratados, como que as pessoas eram afastadas da sociedade, e vai retratar a vivência dessas pessoas que ficavam reunidas, que falam que elas ficavam reunidas ali na região que hoje é Campos do Jordão, por ser uma região fria, né? Tinha-se essa ideia de isolá-los em uma região fria para não piorar a situação de saúde dessas pessoas, mas elas viviam em situações muito precárias. Então eu fiquei com muita vontade de ler, é um romance, foi publicado pela editora Instante, que é a editora que está trazendo os livros da Dina Silveira de Queiroz de volta ao público, né? Estão relançando, tem diversos outros dela, já tenho de ficção científica também que eu fiquei muito interessada, mas eu só tenho A Muralha e Floradas na Serra por enquanto. Eu acho que A Muralha, inclusive, eu já fiz resenha aqui para vocês. O penúltimo livro é Quintux, da Samantha Schweblin. Esse livro eu fiquei muito feliz quando eu recebi, que foi aquela página de Euterpe que estava enviando para alguns booktubers, né, e me mandaram também, porque era um dos que tinha prioridade ali na minha lista de desejos, e realmente é um livro que eu quero muito ler. Ele também é publicado pela editora Fósforo, e vai falar, porque eu já vi várias resenhas sobre ele, porque eu sou assim, quando eu quero um livro, eu fico assistindo o que outras pessoas acharam. Eu não me incomodo muito com spoiler, mas eu não peguei spoiler até agora de nada disso daqui. E esse daqui eu sei que é uma sociedade em que existe um bichinho eletrônico que filma a pessoa, e ele vem acompanhado de um dispositivo para você assistir o que está sendo filmado. Só que quando você vai comprar, você escolhe um dos dois, ou você vai assistir ou você vai ser filmado. Aí vamos supor que você escolhe ser a pessoa que será filmada. Você leva o bichinho, que é esse Quintux, e ele vai ficar te seguindo pela casa, e outra pessoa em qualquer parte do mundo vai comprar o dispositivo para te assistir. Então as pessoas ficam assistindo a vida da outra em tempo real, sem conhecer, sem saber quem é, o que não é tão diferente do que a gente faz hoje em dia. Então é uma grande crítica, eu achei muito interessante as resenhas que eu assisti, fiquei com muita vontade de ler
Então é um livro aí de total entretenimento, com uma escrita talvez um pouco mais criativa, né? Uma narrativa diferente. Eu fiquei com muita vontade, fiquei feliz quando recebi. E eu pretendo ler ele logo e contar pra vocês o que eu achei. O último livro é um grande clássico, que é o Retrato de Dorian Gray. Também é uma repetição da minha outra lista. Essa edição aqui da Dark Side é a edição não censurada do livro, né? Esqueci o nome dele, Oscar Wilde. E eu tenho também a edição censurada da Martin Claret, ou Martin Claret, não sei mais como fala, que é uma ediçãozinha de bolso, e eu talvez faça uma comparação. A minha ideia era realmente fazer essa leitura, comparar, trazer um vídeo super completo, mas ainda não tive tempo, então quem sabe aí nas férias eu aproveite para fazer isso. É uma edição muito bonita, com o corte preto, e que tem diversos textos que vai abordar também a problemática do livro para a época, que o autor foi preso, condenado à morte, enfim. Então, eu tenho muita vontade mesmo de ler, conhecer. Uma amiga fez o trabalho dela, né, de uma disciplina em cima desse livro, e eu queria conhecer um pouco mais da história para entender ainda melhor o trabalho dela. Então, esses foram os 10 livros que eu separei e que terão prioridade na minha escolha de leitura. Eu vou realmente fazer uma listinha, deixar lá no meu caderno, anotado bonitinho e marcando os que eu for lendo e trazer também a resenha de cada um deles ou em vlog para vocês. Eu não sei se todo mundo tem esse hábito de separar os livros que pretende ler. Se você tiver, me conta aí também quais foram os que tu já separou. Eu agradeço muito por você ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que você tenha gostado e que me acompanhe também ao longo de 2024 para poder saber o que eu achei de cada uma dessas leituras, tá? Eu te convido a se inscrever aqui no canal. Vou deixar aqui um outro vídeo caso tu queira continuar me assistindo e eu espero te encontrar aqui nos próximos.